Israel é um país que tem apenas 75 anos de história, porém é uma potência econômica e militar de primeira categoria, capaz de enfrentar qualquer inimigo de sua região, apesar de ter um conflito semi-aberto há décadas e de ter sofrido ataques de todos os seus vizinhos. Israel foi capaz não apenas de crescer e se desenvolver, mas também de se posicionar na vanguarda de uma infinidade de setores que tornaram o Estado rico e próspero. Além disso, é uma grande potência militar com forças armadas bem equipadas e treinadas. Mas como conseguiu chegar a ser o que é hoje? De onde Israel tirou tanto dinheiro? Há algo por trás de tudo isso? Pois bem, acomodem-se, porque vamos descobrir agora. Porque por trás dessa história há muitas luzes e muitas sombras. Bem, a primeira coisa que temos que analisar antes de ver as razões que levaram a esse incrível desenvolvimento de Israel é se o país é realmente tão rico e poderoso quanto parece. E a resposta é sim. Israel não tem nada a invejar de outras economias desenvolvidas, e seu PIB per capita já superou o de potências europeias como França, Alemanha ou mesmo sua antiga metrópole, o Reino Unido. E se o compararmos com seus vizinhos, aqui sim não há comparação. O PIB per capita de Israel é muito superior, mas, além de ser bastante rico, em Israel se vive bem. Bom, desde que não voem mísseis em direção à sua casa. Segundo a classificação do Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta não só aspectos econômicos, mas também outras variáveis como a educação ou a expectativa de vida, Israel vai bastante bem, à frente de países como Itália, França, Áustria e Espanha. Ok, vamos lá, isso ficou claro. Israel é rico e desenvolvido, mais até que muitas das grandes potências que todos conhecemos. Mas por que é isso assim se tem tudo contra si? Para isso, temos que olhar um pouco para trás. Israel não foi sempre o país rico e próspero que é hoje em dia. Israel foi fundado em 1948, em um território em sua maioria árido, com muito poucos recursos naturais e em um ambiente geopoliticamente hostil. A nação teve que enfrentar numerosas ameaças e, desde que nasceu, esteve envolvido em várias guerras contra os palestinos e contra o resto de seus vizinhos. Falando de parceria, os Estados Unidos rapidamente se aproximaram de Israel. Os norte-americanos precisavam de um aliado fiel na região, e as semelhanças culturais faziam da nação hebreia uma grande candidata. Assim, os Estados Unidos começaram a apoiar financeiramente com ajudas diretas e também com acesso a linhas de crédito generosas. No entanto, a ajuda estadunidense, embora necessária, não era suficiente. O próprio Estado de Israel teve que fazer frente a um grande gasto público, pois, como todos sabem, as guerras, ou estar preparado para elas, é algo que sai muito caro. Além disso, o governo israelense não poupava para que seus cidadãos vivessem em boas condições, o que resulta em um gasto social elevado. O problema é que o governo israelense perdia dinheiro, muito dinheiro, e pedir dinheiro emprestado cada vez era mais difícil e custoso. E como o investimento em equipamento militar era indispensável se quisessem sobreviver, dedicou-se a imprimir muito dinheiro. E o que acontece quando se imprime muito dinheiro? Exato, você já sabe a resposta. Nos anos 80, Israel enfrentou uma grande hiperinflação que chegou a ultrapassar os 350% ao ano. O país estava tocando fundo do poço e precisava de uma grande guinada no leme se quisesse sobreviver na selva do Oriente Médio. Para acabar com a hiperinflação, o governo israelense realizou duas medidas excepcionais. A primeira foi uma redução do gasto público que lhe permitisse ter um déficit menor. Em outras palavras, pôs ordem em suas finanças. A segunda foi dar independência ao Banco Central de Israel para que este deixasse de depender do governo e, portanto, para que deixasse de imprimir dinheiro sem controle. A receita deu seus frutos e a inflação foi considerada controlada. Agora que o país estava em uma situação muito melhor e agora que sua moeda finalmente voltava a valer algo, era o momento de começar a desenvolver sua economia.
Mas como e com que dinheiro? Bom, os Estados Unidos nunca deixaram de colaborar com Israel, mas ainda não falamos de outro grupo que aporta muito valor financeiro ao país. Falamos da comunidade judaica, ou seja, dos judeus que vivem fora de Israel e que frequentemente realizam grandes investimentos em Israel. A ajuda da diáspora adotou diversas formas, incluindo doações caritativas, compra de títulos do Estado israelense e financiamento de projetos de infraestrutura e educação. Além do aspecto financeiro, a diáspora também foi crucial na construção do capital humano e das redes globais israelenses. E é que os judeus de fora de Israel têm sido, em muitos casos, autênticos embaixadores do país, abrindo as portas de negócios internacionais a muitas empresas de Israel. No entanto, Israel nunca chegou a perder totalmente seu foco na defesa de seu país. Lembremos novamente que o país viveu cercado por inimigos que querem sua destruição, e que, continuamente, Israel se viu enfrentando a questão palestina. Pois bem, esse enfoque na segurança e defesa levou Israel a adquirir uma série de conhecimentos e a desenvolver uma série de tecnologias avançadas que foram criando uma cultura de inovação. E, como digo, grande parte dessa culpa é das unidades de elite das Forças de Defesa de Israel, como a 8200, uma unidade de inteligência de sinais e guerra cibernética, que atuou como um verdadeiro viveiro para futuros empreendedores de startups tecnológicas. Mas, além da defesa, Israel também implementou políticas governamentais efetivas para estimular a pesquisa e o desenvolvimento. O governo criou fundos de capital de risco respaldados pelo Estado, que investiram em pequenas startups israelenses e as ajudaram a se desenvolver e crescer. Também foram criados uma série de programas de incentivos fiscais para as startups. Porém, há algo muito mais importante que, para mim, é o segredo que ajudou Israel a se desenvolver. O que é? Pois bem, ao estilo estadunidense, Israel criou uma série de associações sólidas entre a academia, a indústria e o setor militar. Essas iniciativas governamentais mostraram-se pilares fundamentais na criação de um ecossistema de inovação sustentável, no qual tudo o que era pesquisado nas universidades encontrava seu lugar no mundo financeiro e também era aplicado na defesa do país. A este berçário de conhecimento juntou-se algo inesperado. No início dos anos 90, a União Soviética se desintegrou, e daí veio uma onda de imigrantes altamente qualificados que trouxeram consigo um capital intelectual enorme que se integrou rapidamente à economia baseada no conhecimento de Israel. Todo esse mecanismo e essa tempestade perfeita de elementos plantaram no governo israelense a ideia de que o investimento em pesquisa e desenvolvimento tinha que ser a marca registrada do país. Por isso, hoje em dia, Israel é, de longe, o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Coincidência? Não creio. Para você, nobre espectador, ter uma ideia, Israel investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação, 5,4% do seu PIB, o dobro do que investe em países como França, Noruega e mais do que o triplo do que investe a Espanha e o Brasil. Todo esse desenvolvimento rapidamente alcançou diversos setores que se ultramodernizaram. Este não é o único setor que se destaca. Em Israel, a indústria de semicondutores é muito forte, especialmente na parte que representa o design destes. Outro setor em alta é o de cibersegurança. Além disso, o país é famoso por sua joalheria e suas exportações de diamantes, e não porque tenha minas no país, mas sim porque possui empresas ultra especializadas com a mais alta tecnologia. Outro setor que não passa despercebido é o da agricultura, e isso apesar de grande parte de Israel ser desértica. Israel conseguiu tecnificar tanto sua agricultura que se tornou um referente mundial na produção de tâmaras ou laranjas. O mesmo ocorre com a indústria da água, já que eles são especialistas em aproveitar ao máximo seu uso, reduzindo ao mínimo sua perda. E, claro, o setor das renováveis, que, junto com o gás offshore, permite ao país não ser dependente de outros países,
como ocorria durante as décadas passadas. E tudo isso sem falar do turismo, embora este setor, visto os acontecimentos recentes no país, possa ser bastante afetado. Por último, e não menos importante, temos que falar também da mentalidade israelense, o famoso chutzpah, um termo yiddish que se traduz mais ou menos como audácia. Em simples palavras, o espírito empreendedor do país levou seus empresários a assumir riscos, a desafiar o status quo e a abraçar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Estes são os fatores que resumem o milagre econômico israelense. 1. A ajuda externa, tanto da diáspora quanto dos Estados Unidos. 2. Controlar o déficit e dar independência ao Banco Central israelense. 3. Ser capazes de associar a empresa privada às universidades e às forças armadas. 4. Fazer grandes investimentos em pesquisa, ciência e desenvolvimento. E 5. A mentalidade e cultura empreendedora do país. E isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe que pode dar um like e se inscrever.